Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No tutorial de hoje, nós temos como tema Projeto Elétrico. Se você já gostou, então não se esqueça de subscrever o canal, ativar o sino de notificações, dar um like e compartilhar este vídeo com mais pessoas, porque todos os finais de semana nós temos tido vídeos bons. Não saia daí, fique conosco até o final deste tutorial. Pois é, conforme eu frisei no início, nós temos como tema Projeto Elétrico. Nós vamos fazer um projeto elétrico, como base temos aqui a nossa planta. Esse mesmo projeto será desenvolvido, será resolvido utilizando a norma portuguesa. Ou seja, nós vamos utilizar todas as informações vindas do regulamento de segurança de instalações e utilidades de energia elétrica. Okay? Este regulamento, esta norma, é proveniente de Portugal. Então, o nosso projeto será feito a partir da norma portuguesa. Para a criação deste projeto elétrico, nós precisaremos de uma planta baixa. E para tal, temos aqui a nossa planta. É uma planta simples, uma planta pequena, de 8 cômodos, conforme podemos observar aqui na nossa tabela. O que é que vocês poderão fazer? Vocês poderão fazer em uma folha de formato A4 ou A3, desenhar a mesma planta e representar aqui a mesma tabela. E sigam o passo a passo. Após criarem a planta baixa, após criarem também a tabela, agora vamos começar a preencher a nossa tabela. O nosso projeto será dividido em 3, ou seja, nós teremos 3 vídeos. Este será o primeiro vídeo dos 3, onde neste tutorial nós vamos abordar conceitos ligados à iluminação. Ou seja, nós faremos simplesmente o dimensionamento para iluminação, ok? E vamos fazer a instalação aqui dos pontos de iluminação neste tutorial. Os próximos tutoriais nós vamos detalhar conceitos ligados às tomadas, ou seja, nós vamos fazer a instalação de tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Fiquem atentos no canal, fiquem atentos nos vídeos, só não se esqueçam de se subscrever para poder receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, então vamos aqui dar uma olhada na tabela e começar a preencher os espaços vazios que nós temos, utilizando todas as informações provenientes do Regulamento de Segurança de Instalações e Utilidades de Energia Elétrica, a norma portuguesa. Bom, então vamos aqui olhar a nossa planta. Como é que esta tabela está constituída? Se caso não estiver devidamente visível, não se preocupem, todas as informações que cá tiverem, eu vou ler para vocês. Bom, nesta tabela, nós temos aqui os números, né? Estes números vão coincidir com os números que nós temos aqui na nossa planta. Ou seja, o número 7 é dar uma olhada aqui, já sei que o número 7 é este cômodo. Que cômodo é este? É o nosso quarto. Okay? Então, vocês vão simplesmente seguir aqui as ordens e identificar nas plantas. Tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Primeiramente, nesta primeira coluna, esse espaço aqui, nós temos aqui as divisões. Né? O que é que nós vamos colocar aqui nesses espaços? Se nós olharmos a nossa planta, nós temos várias divisões. Okay? Numa residência, nós temos várias divisões. Mas essas divisões poderão ser divisões temporariamente úmidas, que é normalmente chamada de TH, ou divisões sem riscos especiais, abreviadamente, né, SRE, né, sem riscos especiais. Bom, então vamos aqui identificar quais são as divisões aqui no nosso projeto, quais são os cômodos ou os compartimentos aqui no nosso projeto, né, que são as áreas temporariamente úmidas. As áreas temporariamente úmidas
que é TH, é aqui a nossa cozinha, a seguir a nossa lavanderia e por final a nossa casa de banho. São esses 3 cômodos que nós designamos de TH, ou áreas temporariamente úmidas. Então vamos aqui representar na nossa tabela. Vamos colocar aqui TH. Essas áreas temporariamente úmidas, nós também podemos classificá-las como sendo as áreas de serviço, ou seja, as áreas úmidas, elas podem ser designadas ou chamadas, vulgarmente, de áreas de serviço. Então, onde é que vamos colocar aqui a área de serviço na nossa tabela? Todo esse grupo aqui é a nossa área de serviço. Então, vamos vir para cá e aqui em tipo, colocar serviços. Bom, para quem ainda se recorda, o que é que nós estamos a fazer agora? Nós estamos a fazer um dimensionamento, deste projeto voltado simplesmente à iluminação. Logo, esta área de serviço permanecerá em um circuito, ok? Circuito de iluminação. Esta outra área permanecerá também em um outro circuito, circuito de iluminação, ok? Ou seja, todos os cômodos que nós temos aqui farão parte do circuito de iluminação. Então vamos aqui continuar a preencher esta coluna. Temos aqui outras áreas. Essas outras áreas que serão aqui, por exemplo, o número 4, número 4, onde é que temos? Está aqui, é o nosso depósito, é uma área SRE, sem riscos especiais. Temos aqui também a outra área SRE. Todas essas áreas são as áreas sem riscos especiais, que são essas que nós temos aqui. Então vamos preencher também na nossa tabela. SRE. Preenchemos esta coluna, ok? O que é que vamos analisar a seguir? Vamos analisar agora como é que está distribuído aqui as divisões, ok? Ainda estamos aqui nas divisões. Bom, em função à norma portuguesa, a ANP, ela divide as áreas de uma residência em áreas principais e áreas secundárias, ok? Então, antes de nós identificarmos já quais são as áreas principais e secundárias, vamos então olhar aqui para a coluna de comprimento, largura e posteriormente a área, para preenchermos aqui esse espaço, para especificarmos qual é a área principal ou quais são as áreas principais do nosso projeto e quais são as áreas secundárias, ok? Bom, eu já tenho os valores todos em mente, já sei qual será o comprimento e a largura de cada cômodo, depois só vamos multiplicar para obtermos a área. Então, de forma rápida, para economizarmos o tempo, eu vou inserir os valores do comprimento e a largura de cada cômodo do nosso projeto. Bom, para a cozinha, nós teremos 3, 2, bem, preenchemos o comprimento e a largura de cada cômodo, tá? Em função do desenho que nós temos aqui, está tudo preenchido. Agora, para obtermos as áreas, nós temos que multiplicar o comprimento vezes a largura. Vamos ter o resultado da nossa área. Bom, temos aqui o resultado das áreas. Agora, voltando aqui para esta coluna, nesta coluna é a coluna das divisões. Nós temos que colocar, temos que identificar, eu até já coloquei aqui uma barra, nem deveria, mas
tudo bem, né? Nós temos que identificar quais são as divisões principais e quais são as divisões secundárias. Relembrando aqui, porque já fiz menção anteriormente, que as divisões principais são aquelas que têm uma área superior a 4 metros ao quadrado. E as secundárias são aquelas que têm um valor abaixo a 4 metros ao quadrado. Olhando aqui para esses valores das áreas, então eu já saberei que a casa de banho não é uma divisão principal, okay? Porque tem uma área abaixo de 4 metros, a despensa, idem, okay? A lavanderia, idem, tá? Já a cozinha e o corredor, né? Com o resto, eu vou considerar como sendo as divisões principais, tá? Cozinha, corredor, sala, quarto e outro quarto, eu vou considerar como sendo as divisões principais. Mas a norma tem uma observação, ok? A norma tem uma observação. A norma diz ainda que as divisões cozinha, casas de banho, lavanderias, sanitários, ok? Recomenda que todos esses cômodos e corredores, né? Todos esses cômodos, por mais que tenham uma área superior a 4 metros ao quadrado, elas não poderão fazer parte das divisões principais. Então, nós temos aqui a cozinha com 6 metros ao quadrado, ela estaria na divisão principal, mas a norma, ela exclui a cozinha. Então, vamos também excluir aqui a nossa cozinha. O corredor, a norma também exclui. Como conclusão, nós temos a sala, o quarto e um outro quarto como sendo as nossas divisões principais. Se tivéssemos um escritório, o escritório também estaria na classe das divisões principais. Bom, conforme eu já dividi mesmo aqui, né? Então vamos aqui preencher. Nós aqui teremos principal e aqui secundário. Ok, agora já sei que daqui para cá são as divisões secundárias e daqui para cá são as divisões principais. Continuando, ok? Continuando, agora estamos aqui em quantidade. Esta coluna de quantidade, o que é que diz? Diz respeito a quê? Diz respeito à quantidade dos pontos da iluminação. Sobre a iluminação, o que é que a norma portuguesa recomenda? O que é que o Regulamento de Segurança de Instalações e Utilidades de Energia Elétrica recomenda? Bom, olhando, né, para a recomendação da norma NP, ela diz o seguinte: em quantidades de ponto de iluminação, cada cômodo deve ter pelo menos um ponto de iluminação. Significa que nós não teremos aqui nenhum cômodo sem um ponto de iluminação. Então podemos já inserir cada cômodo um ponto de iluminação, que é isto que a norma recomenda. Após nós colocarmos os pontos em cada cômodo, agora vamos nos questionar o seguinte: será que todos os cômodos terão simplesmente um ponto de iluminação? Bom, se nós acharmos que em alguns cômodos devemos ter 2 pontos, é só acrescer. Por exemplo, nós podemos ter 2 pontos de iluminação, ok? Na sala, no quarto, outro quarto e no corredor, ok? Então vamos acrescer aqui na planta. Agora sim, para mim está concluído, tá? Eu acho
que para mim assim está ok. Mas a norma recomenda que cada cômodo deve ter pelo menos um ponto. Só que eu quero, é uma preferência, eu quero que no quarto, né, ou no quarto, sala, quarto, cozinha e corredor, tenham 2 pontos de iluminação. Bom, o passo a seguir da norma, o que é que a norma recomenda? A norma recomenda, né, que a quantidade de pontos de iluminação é que vai nos definir o circuito. Ou seja, a norma diz que em cada circuito de iluminação deve ter pelo menos 8 pontos de iluminação. Ok? Para criar um circuito de iluminação, devemos ter no máximo 8 pontos. Então, para tal, nós precisaremos saber qual é o total de pontos de iluminação que nós temos e dividir por 8. Vamos aqui contar, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos, ok? 13 pontos. Então vamos colocar aqui na nossa tabela 13 pontos. Eu vou preencher aqui, né, a quantidade. Bem, temos como total 13 pontos. O que é que a norma diz, só para relembrar aqui? A norma diz que em cada ponto, ou seja, em cada circuito de iluminação, deve ter no máximo 8 pontos. Então nós temos aqui 13. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse 13. Esta divisão de 13 pontos de iluminação por 8, nós teremos como resultado 1,625 ou 1,62. Ok, significa que nós teremos aqui um circuito, com esta quebra teremos 2 circuitos, ok? Esta quebra vai fazer com que tenhamos 2 circuitos. Então, como conclusão, né, eu vou ver aqui que eu terei 2 circuitos de iluminação, tá? Em função do número de pontos. Se nós tivéssemos, por exemplo, 20 pontos, né? 20 pontos dividindo por 8, nós teríamos 2,5. Nós teríamos este resultado. Com este resultado, nós teríamos 2 circuitos, 5. Esta quebra faria com que acrescíamos, né? Ou tivéssemos que acrescer mais um circuito. No total, o nosso projeto teria 3 circuitos. Mas como temos 13 pontos, o resultado é este, então o nosso projeto terá simplesmente 2 circuitos. Vamos apagar isto. Bom, então já sei, né? Já sei que terei 2 circuitos. Como é que eu vou dividir? Ó, vou dividir desse jeito. Venho para cá, aqui no tipo, tá? Aqui no tipo, vou colocar o circuito de iluminação, tá? E representar a quantidade de circuito que eu tenho. Neste lado, circuito, ok? Aqui terei o C1 e aqui o C2. Um circuito e 2 circuitos, tá? O primeiro circuito será a nossa área de serviço, tá? E essas outras áreas, quarto, sala, corredor, despensa, que nome nós daremos a este outro circuito 2? Para o circuito 2, nós daremos como nome de área social, ok? A cozinha, lavanderia, casa de banho, será a nossa área de serviço, conforme temos aqui. Já os outros cômodos, que são os cômodos sem riscos especiais,
serão os nossos ou as nossas áreas sociais. Então vamos colocar aqui na nossa tabela. Bom, até aqui espero que consigam acompanhar, né? Espero que estejam a acompanhar o desenrolar do nosso projeto. Continuando, nós temos aqui MC. Este MC, na nossa tabela, vai representar o número de condutores, ok? O número de condutores, o número de fios que vão passar no eletroduto, o número de condutores que vão passar no caniço ou no tubo, ok? Então vamos aqui ver. Bom, circuito da iluminação. Na cozinha, vou utilizar esta cor. Na cozinha teremos quantos, né? Quantos condutores a passarem no tubo? Bom, na cozinha, a iluminação, uma lâmpada simples, sem armação, né? Sem aquela estrutura, sem a estrutura, né? Na lâmpada da cozinha, uma lâmpada simples, lâmpada e suporte. Então nós vamos ter simplesmente 2 condutores. Lavanderia, 2 condutores. WC, 2 condutores. Dispensa, 2 condutores, ok? Já o corredor, sala, quarto, no caso do quarto, por exemplo, no caso do quarto, eu vou querer ter uma lâmpada bonita, com uma estrutura lá em cima, toda ela bonita, né? Um candeeiro bonito na sala, por exemplo, ou no corredor, com uma estrutura bonita, né? Aquele suporte bem bonito. Então, quando eu tenho uma lâmpada com um suporte de metal, esse mesmo suporte precisa ser aterrado, ok? Precisamos ligar lá o condutor terra. Logo, para esses 2 condutores, nós só teremos simplesmente o fase e o neutro. Já para uma sala, que a lâmpada terá uma estrutura metálica, né, de enfeite, então precisaremos de 3 condutores, que é o fase, neutro e o terra, ok? Para esses 2 é simplesmente o fase e o neutro. Então vamos colocar aqui, para essas divisões, vamos colocar aqui 3 condutores e 3 condutores, ok? Estamos prestes a terminar, né? Se olharem a tabela, está quase tudo a ser preenchido. Bom, agora, diâmetro dos tubos. O diâmetro dos tubos, nós devemos inserir esse mesmo diâmetro em função ao número de condutores. E a norma NP também nos dá toda essa informação, tá? Bom, para os diâmetros dos tubos, nós temos que analisar a parte da norma sobre canalização oculta, que é aquela canalização embutida. Lá nos dá a informação, né, qual será o diâmetro, se caso nós temos um condutor. Nos dá também informação qual será o diâmetro do tubo, se caso tivermos 2 condutores, assim como 3 condutores. Para o nosso caso, 2 condutores, a norma nos dá um diâmetro de 12, ok? E para 3 condutores, a norma nos dá um diâmetro de 16. Então vamos preencher a nossa tabela em função às informações que as normas nos recomendam, ou as informações que a norma nos recomenda. Bem, então já estamos aqui a observar que no ato da instalação do nosso projeto ligado à iluminação, nós precisaremos ter tubos de diâmetro 12 e diâmetro 16. O que acontece na realidade? Na realidade, na prática, nós temos esses cálculos, mas na prática, o que vamos fazer? Nós podemos simplesmente comprar os tubos de um só diâmetro, no caso, diâmetro 16. Mas por que isso? Para facilitar a instalação, ok? Porque se eu tiver tubos com diâmetros diferentes, depois poderei esquecer que aqui vou colocar um diâmetro 12 ou um tubo de 16. Então, na prática, né, no dia a dia, na prática, já lá no terreno,
eu posso utilizar simplesmente um único tubo de um único diâmetro. Porém, eu devo dar a primazia ao diâmetro maior, ou tubo de diâmetro maior, que é 16. Então, nós podemos ir para o mercado e comprar para todo o circuito tubos com diâmetros 16, ok? Agora, aqui no disjuntor, tá? No disjuntor, eu preciso identificar, tá? Eu preciso identificar qual será o calibre do disjuntor do primeiro circuito e qual será o calibre do disjuntor do segundo circuito. Mas para tal, nós vamos precisar antes achar as cargas das divisões, ok? Achar as cargas dos cômodos, ok? Bom, então para acharmos as cargas, o que a norma recomenda? A norma NP, ou seja, o Regulamento de Segurança de Instalações e Utilizações de Energias Elétricas, ela recomenda que para o cálculo das cargas nós devemos simplesmente pegar a área das divisões principais, ok? E nós temos aqui quantas divisões principais? Nós temos umas, duas, três divisões principais. Então, para o cálculo das cargas, nós pegaremos simplesmente as áreas das divisões principais. Então, vamos passar aqui nesta tabela, ok? Eu vou baixar um bocadinho para conseguir colocar as informações na tabela. Bom, aqui será 6. Bom, preenchemos aqui, né? Tiramos estas informações e colocamos aqui. Agora, qual será a potência da SAP? Para o cálculo das cargas das divisões que nós fizemos menção, a norma NP recomenda o seguinte: para o cálculo da iluminação e tomadas de uso geral, nós teremos 25 VA, ok, por metros ao quadrado. Ou seja, nós estamos aqui a trabalhar com a iluminação, estamos a fazer um dimensionamento da iluminação, mas a norma recomenda que para o cálculo da carga de iluminação e tomadas de uso geral, nós temos que pegar 25 VA por metros ao quadrado. O que é que nós faremos com esses 25, né? 25 VA por metros ao quadrado? A norma diz que para o cálculo da carga de iluminação e tomadas de uso geral, né, as TUGs no caso, vou colocar aqui as TUGs, para o cálculo de tomadas de uso geral, a norma recomenda que pegaremos 25 VA, ok, e multiplicar pelas áreas dos cômodos principais ou pelas áreas das divisões principais. Então, como nós estamos a falar simplesmente de iluminação, as tomadas de uso geral, nós vamos abordar no próximo vídeo. Estamos a abordar simplesmente a iluminação, então vamos pegar também essa carga aqui que a norma recomenda. Então, como é que teremos? O que é que nós teremos de cálculo? Nós teremos isto. Ó. Bom, nós teremos 25 VA por metros ao quadrado vezes 12 metros ao quadrado, que é esta aqui, né? E como resultado, a seguir, vamos pegar agora esses dois cômodos, tá ok? Bem, temos aqui os cálculos feitos. Agora, é só pegar esses valores e passar aqui na nossa tabela, ok? Então, transportando os valores daqui para a tabela, nós teremos isto. Feito isto, nós precisaremos agora achar o total dessas cargas. É só somarmos as cargas, ok? O total das cargas
será 750 VA. Agora, corrente. Nós precisamos achar a corrente correspondente a esta potência, a esta carga. Bom, para acharmos a corrente, nós devemos saber qual é a tensão do nosso projeto, né? Nós podemos ter uma tensão de 110, 360 ou 220. Então nós temos que definir aqui. Bom, eu vou definir esta tensão. Eu vou definir esta tensão de 220, ok? Nós vamos trabalhar, ou o nosso projeto está a ser feito, né, numa instalação monofásica, né, fase e neutro. Bom, com esta tensão. Então vamos fazer o seguinte. Vou fazer aqui o cálculo. Nós vamos pegar 300, tá ok? 300 VA. Para quem ainda se recorda, onde é que eu posso fazer aqui? Bom, vou apagar isto. Para quem ainda se recorda do triângulo de potência, nós temos aqui o nosso triângulo de potência, onde aqui teremos pé, corrente e tensão, né? Se quiséssemos achar a potência, teríamos que multiplicar a tensão vezes a corrente. Se quiséssemos achar a corrente, tínhamos que dividir a potência sobre a tensão, teríamos a corrente. Se quiséssemos achar a tensão, tínhamos que dividir a potência sobre a corrente, ok? Teríamos aqui a tensão. Então, olhando para isto, nós temos aqui a potência, que é o que temos aqui por cima, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ok? Então, nós teríamos o seguinte, nós teríamos 300 VA, que é a potência, dividir sobre a tensão. Qual é a tensão? Ó, 220. 220. Fazendo esta divisão, o que é que nós teríamos de resultado? Nós teríamos isto. 1,36 amperes, ok? E vamos seguir o mesmo procedimento para os outros resultados. Após isto, precisamos também ter o total da corrente, ok? Se somar tudo isto, temos uma corrente total de 3,41 amperes. Mas o que é que nós vamos fazer com estes resultados? Afinal de contas, para que é que servem estes resultados? Esses resultados, esses cálculos, vão nos ajudar a definir o calibre do nosso disjuntor, ok? Bem, eu tenho aqui 3,41 amperes, tá? A norma nos diz ainda, para o circuito de iluminação, nós devemos ter uma secção de 1,5. Isto é o que a norma recomenda. Para a iluminação, a secção mínima do condutor, a secção mínima do fio é de 1,5, tá ok? Agora, olhando ainda na tabela, no limite de condução, né, no limite de condução de corrente, nós vamos ver que uma secção de 1,5, uma secção de 1,5, ela vai suportar 15,5 amperes, ok? É isto que a norma nos mostra. Uma secção de 1,5 vai suportar 15,5 amperes. Ou seja, neste condutor, ok?
ok? Neste condutor, neste fio, só passará no máximo uma corrente de 15,5 ampere, tá? Que é a corrente máxima que passará nesta secção, neste fio de secção 1,5. Então, por uma questão de prevenção, para aumentar o tempo de vida útil, para que o condutor também não esquente, né? Para aumentar o seu tempo de vida útil, nós podemos utilizar um disjuntor, ok? Em vez de 15, mas sim um pouquinho mais abaixo. No caso, um disjuntor de 10, ok? Isso fará com que no condutor de 1,5 nunca passará a corrente máxima, ok? Colocando um disjuntor de 10 amperes, nós estaríamos a afirmar que neste nosso condutor só passará simplesmente no máximo 10 amperes de corrente. Então aqui em disjuntores vamos colocar este C10A representará o calibre do disjuntor, ok? Calibre 10 amperes, ok? Estamos a afirmar que no nosso condutor só passará até no máximo 10 amperes de corrente e nunca passará a corrente máxima de 15,5. Isso vai ajudar no nosso circuito. O nosso circuito terá um maior tempo de vida útil, ou seja, o cabo nunca vai esquentar, ok? Nem sequer o disjuntor irá desarmar. O disjuntor só irá desarmar se porventura o proprietário da residência comprar novas lâmpadas com cargas mais acima, mais potentes, e caso passar esta corrente de 10 amperes, no caso 11 ou 10,5, aí o disjuntor vai desarmar. Mas os condutores estarão protegidos, eles não vão aquecer, nem vão queimar, né? O disjuntor simplesmente irá desarmar. E quando eu tiver que regressar na residência, farei simplesmente um novo dimensionamento e poderei alterar ou o disjuntor ou o condutor. Bom, olhando para a nossa tabela, está toda ela preenchida, tá ok? Temos aqui todas as informações preenchidas. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos colocar aqui as informações de condutor, quadro, né? Interruptor, etc, etc. Então vamos aqui ver como é que vai ficar a instalação ou a fiação da nossa planta. Após isto, ou seja, antes de começar a puxar a fiação, eu vou começar a posicionar as caixas de derivação, ok? As caixas de derivação, elas devem ser posicionadas deste jeito. Bem, tenho 8 cômodos, tenho também aqui umas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caixas de derivação. Após posicionar as caixas de derivação, vou posicionar agora os interruptores. Os interruptores também têm uma ordem a seguir, ok? Que é o que a norma nos dá. Os interruptores nunca podem estar por detrás da porta, ou seja, a porta, ao abrirmos, nós não podemos tapar o interruptor. Logo, o interruptor ficará sempre no lado oposto ao abrirmos a porta. Bom, se calhar vocês vão se questionar por que na casa de banho eu coloquei o interruptor para fora. Por quê? Eu tenho uma casa de banho muito reduzida, muito pequena, e a norma portuguesa diz o seguinte: a casa de banho ela tem 3 volumes. Temos o volume 1, temos o volume 2 e temos o volume 3. O volume 3 é o volume livre, onde podemos colocar algumas aparelhagens ou as aparelhagens, como interruptores, entre outros. O volume 2 é o volume de segurança, ok? Que é o volume que fica após o banheiro, ou seja,
tem o banheiro, após o banheiro ou o poliban, tem 1 metro de distância, aquele será o nosso volume 2. O volume 1 é o volume interditado, okay? Que é o volume onde nós temos o banheiro ou o poliban. Após o banheiro, 1 metro no caso, nós temos o volume 2. Após o volume 2, nós temos o volume 3. E a nossa casa de banho é muito pequena, então não se aconselha colocar a aparelhagem no interior da casa de banho, tendo em conta que no interruptor é onde nós colocamos o condutor fase. Bem, feito isto, o que é que eu vou fazer? Agora vou começar a puxar a fiação das minhas caixas e mandar para a lâmpada. Como é que eu fiz? Eu puxei toda a fiação da caixa de derivação e liguei para a lâmpada. Agora vou puxar a fiação da caixa de derivação e mandar para os interruptores. Feito esta representação, eu preciso agora representar em função a tabela, representar o número de condutores para cada circuito. Bem, eu coloquei tudo 2 condutores, mas se eu analisar aqui no corredor são 3 condutores, que seria o condutor de terra. Então tenho aqui o condutor ou corredor, no caso terra. Ele ficará desse jeito. Vou na sala, tem 3 condutores, sala aqui, tenho aqui terra. Vou para o quarto, tenho aqui terra. Vou para o outro quarto, 3 condutores, tenho aqui terra, ok? E o resto, simplesmente 2 condutores. Feito isto, preciso agora posicionar o meu quadro. Onde estará localizado o quadro? O quadro estará localizado ou posicionado no centro de cargas, ou seja, numa área visível e de fácil acesso. Então vou procurar aqui no meu projeto, na minha planta, uma área visível e de fácil acesso e que não seja também uma área úmida. Bom, a área visível e de fácil acesso, no meu caso, seria aqui. Então vou desenhar aqui o meu quadro. Bom, tenho o quadro, tenho 2 circuitos. Vou representar o primeiro circuito, a primeira fiação, o primeiro fio que eu puxar, o primeiro tubo que eu puxar, será do primeiro circuito. O segundo será do segundo circuito. Então vou fazer isto. Ó. Vou utilizar aqui o marcador vermelho e terei isto aqui. Ó. Vou ligar aqui, depois o outro é aqui, né? Eu tenho no primeiro, tenho aqui no circuito número 1 esses cômodos. Vou fazer isto aqui. E o outro da casa de banho. E representar também quantos condutores passam no primeiro circuito. Só passam 2 condutores. Bom, parece que tem uma confusão, mas vocês podem começar a pausar o vídeo sempre que necessário. Segundo circuito, daqui para cá. Vou puxar aqui.
e representar também o número de condutores. São 3 condutores, mas aqui eu tenho 2 condutores na dispensa, ok? Bom, tenho maior quantidade de condutores, aqui 3, então vou dar primazia para 3 condutores. Aqui idem e aqui também idem, ok? Bem, tenho isto representado, camaradas, o projeto está feito. Tenho tudo aqui representado, tenho tudo aqui detalhado, parece uma confusão, mas para quem está ligado na área de elétrica, conseguirá perceber as informações que nós temos, ok? Bem, camaradas, é isto que eu tinha reservado para vocês como a primeira aula do projeto elétrico. No próximo tutorial teremos a segunda aula e a seguir, assim, a terceira aula. Este é um tutorial ligado à norma NP, norma portuguesa, né? Informações, já paguei, né? Informações vindas do regulamento de segurança de instalações de utilidades de energia elétrica, ok? Para quem quer ver outros vídeos da norma NBR, norma brasileira, eu tenho links de alguns vídeos, ou podem pesquisar as nossas playlists de vídeos, né, de projeto elétrico, utilizando a norma NBR. Este simplesmente é a norma portuguesa. Se você gostou, não se esqueça de subscrever ao canal, ativar o sino de notificações, dar like e compartilhar este vídeo. Espero por você no próximo tutorial.